Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje iremos falar de um assunto bacana que é balanceamento de reações por oxirredução, certo? Então a primeira coisa para que eu possa balancear uma reação que se processa por um caminho de oxirredução é primeiro identificar se essa reação ela tem aí, né, uma variação de oxidação e redução. Uma espécie que está oxidando e uma espécie que está reduzindo. A variação de NOx. Segunda regrinha, são três, certo? Primeira regra, identificar se as espécies sofrem oxidação, né? Se uma espécie está oxidando e, consequentemente, uma está reduzindo, ou vice-versa. Segunda regra é identificar, né, o valor encontrado do delta, que é o número de oxidação, NOx, dessas espécies. O valor encontrado dela em módulo, para que seja positivo, será o coeficiente estequiométrico da espécie que reduz. Em outras palavras, o módulo, né, o valor de delta encontrado para uma espécie que oxidou, esse valor encontrado da espécie que oxidou, será o coeficiente estequiométrico da espécie que reduziu ou vice-versa, certo? A gente vai entender na hora que eu estiver explicando aí esse primeiro exemplo aí, ok? E terceira regra, após ter identificado os coeficientes estequiométricos, eu vou balancear aí, né, por tentativa e erro, não tem jeito, eu vou estar tentando até conseguir, mas já consegui dois parâmetros quando eu resolver aí minha segunda regra. Vamos lá? Eu vou apagar aqui, dá um print, segura aí, pega essas três regrinhas, coloca aí no cantinho no caderno e vamos embora para resolver essa reação e identificar os coeficientes estequiométricos para esse balanceamento. Primeira regrinha, quando a gente tem um cálculo de NOx para os átomos, né, das espécies aí envolvidas, nossa primeira regra é o NOx para uma espécie no seu estado fundamental vale 0. Então o NOx desse cara aqui é igual a 0. Pessoal, outra coisa importante. Em reações que ocorrem por oxirredução, como o próprio nome fala, são reações químicas que se processam por oxirredução. Então ela passou por um caminho que era reagente e foi para os produtos, certo? Reagentes aí, né? São vários. E produtos também, que não só tem um. Então, pessoal, o NOx que eu vou determinar vai ser o NOx para a minha espécie que é reagente e verificar o NOx da espécie lá no produto. Se houver uma variação desse NOx, aí, né, a reação aconteceu por um caminho de oxirredução. Se uma espécie está oxidando, você vai encontrar, pode ficar tranquilo, uma espécie que foi reduzida. Se um oxida, é porque tem alguém que está reduzindo. Se tem alguém reduzindo, é porque tem alguma espécie que está oxidando. Então, nosso primeiro passo aí é identificar o NOx do fósforo. Mas por que o fósforo? Porque o fósforo está aqui no seu estado fundamental, só que lá nos produtos eu não vejo mais o fósforo sozinho, eu vejo o fósforo no ácido fosfórico. Então, provavelmente ele sofreu aí, né, um processo de oxirredução. Vamos lá, o NOx para o fósforo é igual a 0, certo? Substância no seu estado fundamental terá NOx igual a 0, na sua primeira regra. Para o ácido fosfórico, né, eu venho aqui e faço, ó, tanto né que eu falo que eu fico até nesado. Para o ácido fosfórico eu tenho, são 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem NOx mais 1, é a nossa regrinha, né? Mais o fósforo que eu chamo de X, mais são 4 oxigênios, cada oxigênio terá NOx menos 2, isso é igual a 0. Quem não lembrar, pega a nossa última, pega as videoaulas aí, quando eu estou falando sobre determinação de NOx, número de oxidação, que vocês vão entender aí como é que resolve, como é que determina o NOx para essas espécies. E as regrinhas, né, que englobam aí essa determinação. Beleza. Então, eu faço a minha distributivazinha aqui, 3 vezes mais 1 dá mais 3, mais x, mais 4 vezes menos 2 dá menos 8, e isso é igual a 0, porque a sétima regra fala que o NOx das espécies, dos átomos envolvidos aí, né,
deve ser, né, tem que ser igual a zero quando a substância for neutra, não tiver índice nenhum. Esse índice é aqui, ó. Quando ela for assim, ou quando ela for assim, né, eu vou ter que identificar aí o valor do NOx para ela aqui, mas quando não vier, o NOx é igual a zero. Então, dando continuidade, isolando x, x é igual a mais vezes menos, dá menos, não é isso? Menos 8. Menos 8, passando para depois da igualdade, ele passa a ser o quê? Positivo. Mais 3, depois da igualdade, ele fica negativo. X é igual a quanto? Mais 5. Ok? Beleza. Tem esse caminho e agora eu vou ensinar o outro caminho, né? O outro jeitinho de resolver mais rápido. Mas, lembrando, já domino esse aqui, então eu posso agora tentar fazer pelo outro método. Então vamos lá. Um método mais rápido aí. Sei que o NOx do hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, o NOx aqui vai ser quanto? Mais 3, ó. Mais 3. Mais X, que eu não sei quem é o fósforo, o NOx dele. Mais, né? Aqui vai dar menos. Deixa eu colocar menos aqui. Menos. São 4 oxigênios. Cada oxigênio tem NOx menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Isso tudo tem que ser igual a 0. Que número somado mais 3 menos 8 dá igual a 0? Só pode ser 5. 3 com mais 5 dá 8. Mais 8 menos 8, 0. Então o NOx aqui, percebam que ele vai ser mais 5, certo? Por esse caminho aqui ficou mais rápido, né? Acredito que sim. Vamos agora determinar. Deixa eu apagar aqui e deixar 0. Não há necessidade de colocar o nome NOx. Vamos determinar aqui, pessoal, outra coisa. Ó, aquela nossa setinha que identifica o caminho, né, do NOx. NOx 0, NOx mais 1, NOx mais 2, NOx menos 1, NOx menos 2. Se o meu processo ocorrer com o aumento do NOx, será de oxidação. Se ocorrer com a diminuição do NOx, será uma redução. Certo? Beleza? Então, pessoal, olhando para o fósforo, o que aconteceu com o NOx dele? Ele saiu lá nos meus reagentes de 0 e foi para mais 5. Ó, ele saiu de 0 e foi para mais 5. Ele seguiu o caminho da oxidação. Então, eu sei que o fósforo ele sofreu uma oxidação. Por consequência, eu vou encontrar alguém aí que sofreu uma redução. Quem? Vamos olhar. Nos meus reagentes, a única espécie que eu tenho aqui, né, de átomo em comum é o nitrogênio. O meu nitrogênio, que estava no ácido nítrico, ao reagir com esses compostos aqui, foi lá para os produtos e se transformou em monóxido. Então ele houve uma mudança, ele saiu de ácido nítrico e foi para monóxido. Então houve aí, né, uma mudança, uma reação aí que ocorreu com o nitrogênio, uma mudança. Então como é que eu determino o NOx para o nitrogênio? Dois caminhos eu vou explicar aqui, certo? O primeiro, ó, o NOx do hidrogênio é mais 1, mais o nitrogênio não sei, chamo de X, mais são 3 oxigênios, cada oxigênio tem NOx menos 2. Isso deve ser igual a 0, porque a sétima regra lá fala que o NOx, o número de oxidação dos átomos envolvidos em uma substância neutra deve ser igual a 0. Então eu tenho aqui mais 1, mais X, menos, né? Porque mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. Isso é igual a 0. X é igual, isolando 6, isolando o X, né? Passando 6 para depois de igualdade, ele fica mais 6. Passando mais 1 para depois de igualdade, ele fica menos 1. X é igual a quanto? Mais 5. Esse é um jeitinho de resolver. O outro jeito é, eu sei que o hidrogênio é mais 1, mais o nitrogênio que é X, menos, são quantos oxigênios aqui? 3.
O NOx do oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Isso tudo tem que ser igual a zero. X aqui, para que dê zero, x só pode ser quanto? 5. Certo? Então aqui parece é a mesma coisa, só que o caminho foi diferente. Então vocês ficam a critério aí se vai seguir esse caminho ou o outro. Ok? Mais 5. E aqui, pessoal, eu conheço o NOx do nitrogênio? Até então não, né? O NOx dele varia, né? Está variando de acordo com a espécie que ele está envolvido. Mas eu sei que o oxigênio tem NOx fixo, é menos 2, salvo os casos que ele está no peróxido. Né? Então, eu tenho aí o oxigênio como menos 2. O nitrogênio é X, que eu não sei quem ele é, só que eu sei que isso aqui tem que ser igual a zero. Qual é o valor de X para o nitrogênio? Só pode ser o mais 2. Porque mais 2 menos 2 dá zero. Certo? Beleza. Com isso aí eu concluí a minha primeira parte, né? Eu identifiquei aí os átomos que estão sofrendo o processo de oxidação. Quem está oxidando, né? Eu identifiquei quem está oxidando, identifiquei quem está reduzindo. O segundo passo agora é pegar, né, o delta, né, a variação de NOx, o delta ali, e ao encontrar o valor de delta, o valor aí dele, esse valor que eu encontrar vai ser o coeficiente estequiométrico da espécie, né, em questão aí, contrário. Em outras palavras, vamos lá. Vamos para o exemplo que fica mais claro. Beleza, a primeira parte eu fiz, vou para a segunda. A segunda parte é o seguinte. Identificar, né? Eu sei que o fósforo, ó, ele saiu e foi para mais 5. Então, se ele saiu de 0 e foi para mais 5, de 0 para mais 5, ele sofreu uma oxidação. Por que sofreu uma oxidação? Porque ao sair de 0 e ir para mais 5, o caminho que ele seguiu foi esse aqui, ó. Então, é uma oxidação. Então, delta, essa parte eu quero que você preste atenção. O delta, a variação do NOx dele vai ser o quê? Mais 5 menos 0. Isso deu quanto? Deu 5. Certo? Esse delta encontrado para a minha espécie que sofreu oxidação foi quanto? Foi 5. Foi 5? Esse 5, presta atenção, será o coeficiente estequiométrico da espécie que reduz. Então vamos lá. Quem é que está, se essa espécie está oxidando, quem está reduzindo? Quem está reduzindo? Vamos lá. Saí de 5 e fui para mais 2. Qual foi o caminho que eu saí? Saí de 5 e fui para mais 2. O caminho da redução. O delta em módulo disso aí é igual a quanto? É igual a mais 2 menos mais 5. Que isso é igual a quanto? É igual a 3. Ó, pessoal. Vamos agora, essa é a parte importante. A nossa segunda regra fala, né? A variação do módulo do NOx da espécie que oxida, o valor encontrado, será o coeficiente estequiométrico da espécie que reduz. Então, esse 5 aqui vai para o coeficiente estequiométrico da espécie que reduz. Então, ó, esse 5 vai vir para essa espécie que sofreu uma redução. Vou repetir. Ao encontrar o delta, né, o módulo do NOx encontrado para a espécie que oxida, esse valor numérico encontrado será o coeficiente estequiométrico, né, para a espécie que reduz. Então aqui esse 5 vai ser de quem? Vai ser, vou até colocar amarelo, vai ser do meu ácido nítrico. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse 5 vai ser da espécie que está reduzindo. Quem está reduzindo? O ácido nítrico, certo? E a espécie que reduz? Do mesmo jeito, vice-versa.
O delta encontrado, né, o número de NOx, a variação do NOx encontrado em delta e módulo da espécie que reduz, o valor encontrado será o coeficiente estequiométrico da espécie que está oxidando. Então, esse 3 vai para a espécie que está oxidando. Vai vir para aqui, ó. Vai ser esse 3. Beleza? Tranquilos? Pronto. Segunda parte já foi resolvida. Para a terceira parte agora. Como é que fica a terceira parte? Terceira parte eu vou prosseguir com o método de balanceamento por tentativa e erro. Como é que fica aí o balanceamento por tentativa e erro? Permaneçam aqui, né, no seu exercício, na atividade de vocês, com isso aqui. Eu vou apagar, como é uma explicação, eu vou estar apagando para que a gente possa balancear, certo? Então eu vou apagar aqui. Mantenham isso aí, você mantém no caderno, certo? Eu só vou apagar para que eu possa deixar o balanceamento legalzinho, certo? Então, olha. Olha aqui. Beleza. Eu já tenho como ponto de partida para balancear essa equação dois coeficientes já dados, né, determinados para a nossa regra. Então eu sei que o fósforo eu tenho 3 fósforos nos meus reagentes e 5 ácidos nítricos, né? Eu tenho 5 mols de ácido nítrico aí. Então, balanceamento, sempre pega o que está em menor quantidade, né? O que menos se repete. Eu tenho 3 fósforos. Lei também da conservação das massas de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu tenho a conservação das massas. Se eu tenho 3 nitrogênios aqui, lá nos meus produtos, onde eu encontrar fósforo, se eu tenho 3 fósforos aqui, lá nos meus produtos, eu vou procurar o fósforo e vou colocar 3 também. Então, se eu tenho 3 fósforos aqui, eu coloco aqui também 3, certo? Então, eu garanto que eu tenho 3 fósforos. Então, aqui, ó, para 3 fósforos, nos meus reagentes, eu tenho 3 fósforos nos meus produtos, certo? Quando eu coloco 3 aqui, eu estou assumindo que eu tenho 3, ó, vou colocar assim, ó, eu tenho 3 fósforos, eu tenho 3 mais 3 vezes 3 hidrogênios, eu tenho 9 hidrogênios, e 3 vezes 4 oxigênios, eu tenho 12 oxigênios, certo? Quando eu coloco o coeficiente na frente da minha fórmula. Beleza. Eu agora vou balancear, vamos balancear aqui o nitrogênio, porque eu vou estar pegando sempre o que está menor. Se eu tenho 5 nitrogênios aqui, aqui eu só preciso colocar quantos nitrogênios? 5 também, certo? Então eu tenho 5 nitrogênios aqui. Se eu tenho 5 nitrogênios nos meus reagentes, eu devo também ter 5 nitrogênios nos meus produtos. Então eu tenho 5 nitrogênios. Falta balancear quem? Faltou balancear a água, né? Então vamos lá. Olha, perceba que eu já tenho balanceado aqui, né, nos meus reagentes, o fósforo e o ácido nítrico. Nos meus produtos eu tenho balanceado o monóxido e o ácido fosfórico. Só que eu não balancei água nos meus reagentes. Então, ponto de partida vai ser todos que estiverem aqui, porque já está todo mundo balanceado nos meus produtos. Certo? É lógica, raciocínio lógico. Esse aqui ainda falta balancear nos meus reagentes. Lei da conservação das massas. O que eu tenho nos meus reagentes deve ser igual lá nos produtos. Como eu já tenho os coeficientes já encontrados lá nos meus produtos, vai ser em função dele que eu vou determinar a massa, né, o coeficiente da água. Então, eu tenho quantos hidrogênios aqui para o ácido fosfórico? 9. Né? Então, se eu tenho 9 hidrogênios aqui, eu tenho que ter quantas moléculas de hidrogênio para a água? Tem que ter aqui, no total, de 9. Não é isso? Então, eu tenho 5 hidrogênios aqui. 5. Qual número eu devo colocar aqui? Qual número eu devo colocar aqui? Que somado a 5, né? Vezes 2, dá 9. Qual número eu devo colocar aqui? 2, não é isso? Porque se eu colocar 2 aqui, ó,
Se eu colocar 2 aqui, eu tenho 5 moléculas de hidrogênio, mais, aparece hidrogênio na minha fórmula? Aparece aqui. 2 vezes 2 hidrogênios dá 4 moléculas de hidrogênio. Isso totaliza quantos hidrogênios? 9 hidrogênios. Então, está balanceado, certo? Acabou. Eu só vou agora tirar T. Só vou tentar agora fazer para o oxigênio por tema, porque eu já tenho o coeficiente estequiométrico para o fósforo, para o ácido nítrico, para a molécula de água, para o monóxido e para o ácido fosfórico. Só por dúvida, por tirar tema mesmo. Ó. Eu tenho quantos oxigênios aqui? 5 vezes 3, 15. 15 oxigênios. Aparece oxigênio aqui? Aparece, ó. Mas são quantos oxigênios aqui? Só tem um, né? Esse índice aqui, ó, esse 2 aqui é do hidrogênio, certo? H2. O oxigênio não tem nenhum índice inferior direito, então é 2 vezes 1 dá 2. 15 oxigênios mais 2 oxigênios dá um total de 17 oxigênios. Então vamos conferir aqui. Eu tenho 5 oxigênios mais 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12 oxigênios, total 17 oxigênios. Está balanceado. Certo? Tirei a tema por todos os átomos que compõem ali a minha equação. Beleza? Com isso a gente termina a nossa primeira demonstração, quase não sei a palavra, para balanceamento de oxirredução. Valeu!